Muito bem, pessoal. Eu recebi essa dúvida de um aluno meu e já aconteceu algumas vezes e eu achei bem legal. Falei, vou fazer um vídeo sobre isso. Qual é a melhor frequência cardíaca que nós devemos manter durante um treinamento de musculação para ter o máximo de hipertrofia muscular? Figurativamente não representou bem, tá bom, vai. E a maior perda de gordura, piorou. Ó, hoje você vai ver. Então, clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Por quê? Pouco se fala sobre frequência cardíaca. Vocês já perceberam isso? Você não escuta falar muito isso aí. Quanto que fica a sua frequência cardíaca durante o treino? Escreve aqui nos comentários. Você fala, não sei, nunca nem medi isso aí. Tinha que medir? Não estou sabendo. Beleza. Por outro lado, você vai ver o seguinte. Vamos fazer um treino metabólico. Que é um treino que eu vou fazer o quê? É um treino que tem mais volume, menos intensidade e maior densidade. Eu não entendi porcaria nenhuma. Eu expliquei muito sobre isso no meu curso, mas aqui é de graça para você. Olha só, mais volume, mais repetições, mais séries, tá? Rosquinha diretinha, 30 repetições. Só que aí eu vou colocar menos carga, certo? Porque eu não vou aguentar fazer com os meus, né, que eu costumo pegar aí 30 de cada lado e tal, aquela coisa toda. Então eu vou abaixar um pouco, 29, aí já tá leve, né? E aí, porque eu aumentei o número de repetições, eu diminuo a carga. Então diminua a intensidade e o volume sobe. E densidade, tempo de intervalo. Se antes eu fazia a minha rosquinha diretinha e deixava lá descansando a barra, e aí depois eu volto a fazer, num treino que eu tenho mais densidade, um treino mais duro, mais compactado, a barra descansa só 30 segundos. E aí volta a fazer. Então, um treino mais denso, mais volumoso e menos intenso. Com isso, qual que é a resposta fisiológica? Aumento de FC, frequência cardíaca. Aumento de ventilação, porque eu preciso de fazer troca gasosa, né? Entra oxigênio, vai lá para o pulmão, lá no alvéolo faz a troca, né? Pega o oxigênio dentro do pulmão, joga para a corrente sanguínea, pega o gás carbônico de cá, joga para o pulmão e aí eu cuspo ele para a estratosfera. E isso gera, então, maior gasto energético. Só que aí é o seguinte, pessoal, a gente tem que começar a entender que gastar calorias não é o suprassumo de um treinamento visando hipertrofia muscular. O treinamento de hipertrofia muscular, tanto faz se ele vai gastar caloria ou não. Você vai treinar, você vai gastar caloria, mas ninguém se importa. Não, eu me importo. Como é que ninguém se importa? Estou com 140 de cintura abdominal, como é que eu não vou me importar? Calma, não estou dizendo isso. Eu sei que a gente quer gastar calorias lá, isso é uma coisa legal e tal. Mas a preocupação do treinamento de hipertrofia, e gordinho deve treinar hipertrofia? Claro. Já expliquei isso aqui no canal. Sempre tiver uma dúvida, lembre de procurar dentro do Twin Mais Tema, obeso musculação, porque que é importante. Então, claro que esse indivíduo quer queimar calorias para emagrecer mais rápido. Mas quando ele vai treinar hipertrofia, ele não está preocupado com o gasto energético. Ele está preocupado em aumentar a massa muscular. E por que isso? Porque o treinamento é de hipertrofia, ué. Gastar calorias é um efeito colateral dele. Que inclusive no bulk para ectomorfo é complicado. Tem gente que treina menos no bulk, sendo ectomorfo, para poder crescer mais rápido. Inclusive, erro que eu detecto muito dos alunos novos que fecham comigo é muito treino e pouco descanso. Por incrível que pareça, a maior parte de vocês erra no treinamento para mais. Vocês estão treinando a mais. A maior parte. De qualquer forma, o objetivo do treino de hipertrofia é romper fibra. Entendeu? Que automaticamente vai gastar caloria. E aumentando a quantidade de massa muscular, você também vai melhorando a sua taxa metabólica basal, vai melhorando marcadores de saúde que influenciam diretamente na lipólise, perda de gordura, né? Lipogordura, lise quebra de gordura, perda de gordura corporal. E tudo isso é fantástico e te leva ao emagrecimento. Então treina pesado, tá? Mas, se o treino não tem o objetivo de gastar calorias, a frequência cardíaca que vai ficar durante o meu treinamento não é algo que eu deva me preocupar. Não, quer dizer, Leandrão, que nós estamos aqui conversando há 5 minutos e você está me falando que não serve para nada? Ah, que porcaria de vídeo. Não porcaria. Eu solucionei a tua dúvida. Agora você fica tranquilo. Você vai para a academia e não precisa se preocupar. Ou não. O ponto de virada do vídeo.
Peguei aqui pelo calcanhar e puxei para cima o cara. A rasteira, a covardia, pela retaguarda. Porque é o seguinte, você vai fazer uma rosquinha concentrada. Beleza. Um exercício isolador, monoarticular, unilateral, de um músculo pequeno. Qual é a chance do teu coração falhar antes do bíceps? Mesmo em quem é muito descondicionado, isso é muito difícil acontecer. Isso quer dizer o quê? Que nesse momento, o treinamento de hipertrofia atingiu a sua, magnitude máxima. O orgasmo do resultado está aqui. Por quê? Porque eu danifiquei o músculo e o coração nem sentiu. Só que, no outro dia, eu ia matar esse treino, mas não vou, porque eu já entendi que eu vou ficar uma porcaria se eu ficar grande em cima e pequeno embaixo. É o treino de perna. E um exercício que está lá, agachamento livre. Vou colocar a barra lá atrás, com a barra lá atrás, eu vou agachar. E tome agachamento, tome, 2, 3, 4, 5, 10. E aí o que acontece? Com tanto agachamento, com a barra lá atrás, as pernas começam a cansar. Só que o coração vai lá em cima. E não é de emoção. É porque o exercício, que eu estou falando do exercício, é pesado pra caramba. Ou seja, os meus membros inferiores aguentariam mais, mas o meu coração não aguenta. O meu pulmão não aguenta. Então, é importante a gente ver a frequência cardíaca? Mas você não precisa contar, ficar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou multiplicar agora, eu contei por 6 segundos, eu multiplico por 10, dá 60 segundos, eu tenho a minha frequência estimada, não preciso fazer isso. O que eu preciso perceber? Estou fazendo o meu agachamento livre, várias repetições, e eu percebi que realmente as coxas não falharam, o que falhou foi o coração e o pulmão. Ou seja, a minha frequência cardíaca atingiu a falha e o meu músculo não. Isso é péssimo para quem treina para hipertrofia. Então, a gente consegue entender claramente agora, não é? Diz que sim, que aí eu vou ficar feliz. A gente consegue entender claramente agora que a frequência cardíaca ideal de treinamento é a que não limite o teu exercício, porque o músculo tem que ir até a falha, certo? Então, caso no agachamento livre meu coração falha antes do quadríceps, eu preciso melhorar o meu VO2 máximo, o cardio, para conseguir levar o exercício até a falha. Leandrão, mas eu não posso estar respirando errado? Beleza, pode ser que sim. Será que eu não estou fazendo um movimento errado, muito curto, muita carga, isso está sobrecarregando demais? Bom, é uma opção também, mas você tem que resolver isso. Tá? Lembrando, indivíduos iniciantes e intermediários, é muito comum você falhar o coração antes da musculatura, principalmente exercícios multiarticulares. Normalmente não é um grande problema, porque ele é temporário. Quem está fazendo cardio, está treinando pesado, levando até a falha, quando vira avançado, consegue fazer um agachamento agachacentisticamente perfeito. E é por isso que o avançado tomando esteroide, ele vai responder melhor, né? Pô, mas tinha que falar de bomba, né? Sabe como é que é, né? Coisas que estão sempre presentes. Mas enfim, esse é um dos motivos que o avançado consegue extrair um pouco mais. Isso não quer dizer que o intermediário possa usar um esteroide de uma maneira menor e fazer um exercício para fadigar localizadamente, com algum isolador, uma pré-exaustão, ou seja, tudo é estratégia, tá? Estou falando aqui de uma maneira um pouco mais ampla. Portanto, não se preocupe com a frequência cardíaca que acontece durante o teu treinamento, porque o sucesso dele é não atingir uma frequência cardíaca alta. Muito legal, Leandrão, mas como é que eu faço para melhorar o meu VO2 máximo, meu volume de oxigênio? Beleza, eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, porque realmente você está fazendo remada curvada, terra, esses exercícios que existem um pouco mais, principalmente dorsal e membro inferior, tá?
e o coração está falhando e faz muito tempo isso, é interessante você melhorar o seu VO2 máximo.